Num lugar onde o paraíso encontra o inferno, um convite inocente se transforma em pesadelo. Imagine, se quiser, um grupo de amigos despreocupados, com as mentes cheias de pensamentos sobre praias ensolaradas, águas cristalinas e a cultura vibrante de Cancún, no México. Suas férias deveriam ser um momento de alegria, risos e lembranças queridas. Mas, como sempre aprendemos, a vida tem um jeito de lançar os obstáculos mais inesperados. No meio deste paraíso tropical, eles se cruzam com um turista alemão. Com o rosto marcado pela preocupação e desespero, ele se aproxima deles com um pedido de ajuda. Seu irmão, explica ele, desapareceu enquanto explorava algumas ruínas locais. Os amigos trocam olhares inquietos. Há um momento de hesitação, um pressentimento que os faz questionar se deveriam se envolver. Mas então, a empatia prevalece sobre o medo. E assim, contra o seu melhor julgamento, eles concordam em ajudá-lo. Eles pretendiam passar um dia ajudando um companheiro de viagem e depois voltar para as férias, com a mente tranquila, sabendo que haviam feito a coisa certa. No entanto, como descobririam em breve, a sua boa vontade estava prestes a ser severamente testada. No mundo do terror, muitas vezes são as decisões aparentemente inocentes que levam aos resultados mais terríveis. Mal sabiam eles que sua decisão os levaria por um caminho sem retorno, pois foi aqui, neste momento de acordo inocente, que as sementes do seu pesadelo foram plantadas. As ruínas, escondidas nas profundezas da selva mexicana, guardavam segredos mais sombrios do que as sombras que lançavam. Um grupo aparentemente inócuo de amigos, agora entrelaçados numa busca que não compreendiam completamente, encontraram-se num caminho menos percorrido, um caminho que os levou a essas estruturas espectrais antigas. A jornada deles foi de apreensão. Cada passo dado era um mergulho no desconhecido. A vegetação exuberante parecia se fechar ao redor deles. A copa verdejante no alto mal deixava passar a luz do sol. O ar estava pesado, carregado com o cheiro da decadência e um silêncio tão profundo que era como se a própria selva prendesse a respiração em antecipação. As ruínas assomavam à frente, um testemunho de um tempo já passado, com suas pedras desgastadas sussurrando histórias de civilizações esquecidas e rituais perdidos nas areias do tempo. O grupo se aproximou, suas risadas e brincadeiras casuais agora substituídas por uma crescente sensação de desconforto. A conversa outrora vibrante sucumbiu à quietude misteriosa, suas vozes reduzidas a sussurros abafados que pareciam deslocados no silêncio avassalador. A atmosfera em torno das ruínas era perturbadora, para dizer o mínimo. O ar estava denso com uma sensação inexplicável de pavor, do tipo que dá um nó no estômago e provoca arrepios na espinha. As ruínas pareciam exalar uma aura de malevolência, como se alertassem os incautos para longe. Cada pedra, cada parede coberta de trepadeiras parecia ecoar um antigo aviso, um grito silencioso de perigo que era sutil demais para o ouvido destreinado. A excitação inicial estava rapidamente dando lugar à ansiedade. As sombras projetadas pelas imponentes ruínas pareciam dançar com ameaças ocultas. Os gritos silenciosos do passado ressoavam em seus corações. À medida que se aventuravam nas profundezas das ruínas, podiam sentir o pavor palpável no ar. O paraíso deles estava começando a parecer mais com um purgatório. Sob a cobertura da selva, um terror invisível espreita, esperando para revelar sua natureza horrível. Um calafrio, que nada tinha a ver com o ar úmido mexicano, começou a tomar conta do grupo. Era como se uma presença malévola os observasse, avaliando-os nas sombras das ruínas. O riso e a camaradagem que marcaram a viagem foram substituídos por um silêncio inquieto, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro ou pelo farfalhar das folhas sob os pés. À medida que se aventuravam mais fundo nas ruínas, a sensação de pavor ficava mais intensa. Foi como entrar em outro mundo, um mundo que não foi feito para eles. Cada pedra, cada escultura antiga parecia sussurrar sobre perigo. No entanto, a forma concreta da ameaça permaneceu indefinida, espreitando mesmo fora de vista. O grupo era uma mistura de personalidades. Alguns eram caçadores de emoções, sempre em busca da próxima aventura. Outros foram mais cautelosos, preferindo a segurança do conhecido. Mas agora, todas as distinções desapareceram. Eles estavam unidos por uma única emoção, o medo. A cada momento que passava,
Eles podiam sentir o terror invisível se aproximando. Era uma sensação difícil de descrever. Um formigamento na nuca, uma queda repentina de temperatura, uma sensação de estar sendo observado. Os mais corajosos tentaram tranquilizar os outros, suas vozes ecoando ocamente nas antigas paredes de pedra. Mas suas palavras caíram por terra, pois o terror não era algo que pudesse ser fundamentado ou compreendido. Era primitivo, cru e terrivelmente real. Apesar do medo crescente, eles seguiram em frente, movidos por uma curiosidade mórbida e pela vaga esperança de encontrar o irmão desaparecido. No entanto, a cada passo, eles podiam sentir o terror invisível aumentando seu domínio, lenta, mas seguramente transformando seu paraíso tropical em um pesadelo. E então aconteceu. Um grito, uma agitação, uma onda de adrenalina. O terror deu o seu primeiro passo e foi muito mais horrível do que alguma vez poderiam ter imaginado. O terror, invisível mas não insensível, estava se aproximando e o paraíso deles era agora um inferno. Neste jogo de sobrevivência, o medo era o seu companheiro constante. Os amigos ficaram presos nas ruínas e as férias se transformaram em um pesadelo. A beleza exuberante de Cancún era uma memória distante, substituída pela dura realidade da sua situação. Eles foram apanhados numa luta pela sobrevivência, uma luta que os colocou contra um terror invisível e o seu próprio desespero crescente. Sua bravata inicial desmoronou enquanto eles enfrentavam a gravidade da situação. As ruínas, outrora um símbolo de intriga e aventura, serviam agora como prisão, um labirinto insidioso do qual procuravam escapar. Despojados do conforto da sua vida cotidiana, foram forçados a adaptar-se, a tornarem-se engenhosos, a recorrer a um instinto primitivo para sobreviver. Eles tentaram de tudo. Tentaram encontrar uma saída alternativa, tentaram criar ferramentas improvisadas, racionaram a comida e a água. Mas a cada dia que passava, a esperança deles começava a diminuir. Seus esforços pareciam inúteis diante do pavor inexorável que consumia as ruínas. Suas forças começaram a diminuir, seus ânimos caíram e os laços de amizade que antes os mantinham unidos começaram a se desgastar sob o peso de sua situação. No entanto, em meio ao desespero, algo extraordinário aconteceu. Eles descobriram uma resiliência dentro de si que nunca imaginaram que tinham. Eles encontraram coragem diante do terror, força em meio à fraqueza e esperança no coração do desespero. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, a situação tornou-se cada vez mais terrível. Os suprimentos de comida e água diminuíram, seus corpos enfraqueceram e o terror que assombrava as ruínas não mostrava sinais de diminuir. Eles estavam presos, sem fim à vista. Foi um lembrete sombrio de sua mortalidade, um testemunho arrepiante do horror implacável que enfrentavam. Diante do horror implacável, a vontade de sobreviver era a única coisa que mantinha a escuridão sob controle. A sua luta pela sobrevivência não foi apenas uma batalha contra o terror invisível, mas uma batalha dentro deles mesmos, uma batalha contra o desespero, contra o medo, contra a escuridão que ameaçava consumi-los. Quando o sol finalmente nasceu, iluminou os restos de uma provação de pesadelo. Uma história de terror desdobrou-se, deixando no seu rastro uma paisagem marcada pela luta pela sobrevivência. As outrora serenas ruínas de Cancún agora carregavam os ecos de uma narrativa arrepiante. A conclusão da história foi um testemunho da vontade humana. Alguns dos nossos amigos emergiram da provação, com as suas vidas mudadas para sempre pelos horrores que testemunharam. Outros, tragicamente, não sobreviveram, pois seus destinos foram selados pelo terror invisível que espreitava nas ruínas. A sua batalha desesperada pela sobrevivência, face a uma ameaça inimaginável, foi uma dura lembrança da fragilidade da vida. Os aspectos psicológicos desta história são profundamente perturbadores. À medida que o terror aumentava, os personagens foram forçados a enfrentar seus medos mais profundos. As ruínas, outrora um símbolo de grandeza histórica, transformaram-se num parque de horror, testando os limites da sua sanidade. O medo, em sua forma mais primitiva, foi o tema mais difundido da história. Os personagens ficaram presos em um ciclo de medo, cada momento aumentando sua sensação de pavor. No entanto, neste ciclo, também vemos lampejos de resiliência. Na sua hora mais sombria,
Os amigos reuniram-se. A sua vontade coletiva tornou-se um farol de esperança no meio da escuridão invasora. A sobrevivência, a força motriz da narrativa, não consistia apenas em permanecer vivo. Tratava-se de preservar a sua humanidade face a um terror monstruoso. Foi sobre os laços que formaram, os sacrifícios que fizeram e a coragem que reuniram para enfrentar os seus medos. A capacidade humana de resiliência foi o farol brilhante da história. Mesmo quando a esperança parecia perdida, os personagens se agarraram à vontade de sobreviver, ultrapassando os limites de sua resistência. A sua resiliência não foi apenas uma prova dos seus instintos de sobrevivência, mas uma prova do espírito humano indomável. No final, as ruínas eram uma lembrança sombria da linha tênue entre o paraíso e o inferno, uma linha que eles haviam cruzado tragicamente. A história serve como um aviso arrepiante de que, às vezes, os horrores mais terríveis são aqueles que menos esperamos.